Esse texto é muito bom, eu gosto muito dele. É do Daniel Weserlang, que ele é um professor de francês, né? Tá ativo ainda, ele ainda está bem ativo. E é muito legal, assim, para a gente pensar um pouco nisso que a gente vem falando, né, sobre o machismo. Ele é muito completo, esse texto. Então, ele trabalha com a questão da construção do masculino, dominação das mulheres e homofobia. Esse é o texto dele. Depois, se vocês puderem ler, ele é muito legal, assim, ele é muito bom. Então, primeiro, ele começa a falar no texto que a gente tem um duplo paradigma naturalista, né, na nossa cultura, né, na nossa sociedade. Então, primeiro, tem uma pseudo-natureza superior dos homens. Então, na nossa sociedade existe essa coisa do machismo, né, essa superioridade dos homens que remete à dominação masculina, ao sexismo e às fronteiras rígidas e intransponíveis entre o gênero masculino e o feminino. Então, a nossa cultura foi construída dessa forma, como se fosse duas coisas diferentes mesmo, menino e menina, homem e mulher, e, e essa lógica que a gente tem dessa pseudo-superioridade, né, dos homens sobre as mulheres. E a gente tem uma visão também heterossexuada do mundo, na qual a sexualidade considerada como normal e natural está limitada às relações sexuais entre homens e mulheres. Então, na nossa sociedade, o que a gente considera normal é a relação entre homens e mulheres. As outras sexualidades, homossexualidade, bissexualidade, sexualidade transexual, são no máximo definidas ou admitidas como diferentes. Então, a gente passa isso como diferente, mas a gente acha que o normal é as relações entre homens e mulheres, a heterossexualidade, né? Ainda isso é muito forte na nossa sociedade e tem muita resistência, principalmente com os homens. Eu acho que as mulheres, por ter essa jeito nós educamos as meninas de um jeito mais cuidadoso, a gente trata melhor as meninas do que trata os meninos. Então, esse jeito que as meninas aprendem a cuidar da boneca, esse cuidado que elas têm uma com as outras, que vocês, né, têm umas com as outras, faz com que as mulheres tenham mais respeito, né? Até inclusive nessa questão da homossexualidade. E nos homens isso é mais forte, a homofobia, né? É muito mais homens que não aceitam outras formas de sexualidade. Mas quando a gente analisa, né, mais análise, tanto global quanto a que se interessa por um campo específico ou por interações particulares, deve articular o quadro global, societário, a dominação masculina, e as lutas objetivas ou subjetivas das mulheres e de seus aliados, que visam a transformar as relações sociais de sexo, logo a modificar a dominação masculina. Que é isso que a gente vem fazendo aqui, né, nessa conversa que a gente tem feito, é a gente olhar para essa dominação masculina e pensar de que forma, né, objetivas e subjetivas, a gente pode se contrapor a essa dominação masculina e, e buscar transformar as relações sociais que a gente tem. E as relações sociais que a gente tem, inclusive, com essas diferenças, né? A gente tentando pensar nessas diferenças para tentar acabar com elas, né? Para tentar fazer uma modificação mesmo na sociedade. Então, a dominação. Os homens dominam coletivamente e individualmente as mulheres. Então, no conjunto coletivo, é aquilo que a gente já falou, a gente tem uma diferença salarial, que os homens têm salários maiores, tem uma distribuição de terra, que os homens têm mais terras, os homens têm mais propriedades, os milionários, a maioria são homens. Então, existe um domínio coletivo e individualmente. Tem esse domínio que vocês colocam aí, né, que vocês mesmos falaram do pai, né, do pai como essa figura que domina as meninas, e depois, muitas vezes, o marido vai entrar nesse movimento de querer dominar.
Então, existe uma dominação coletiva e individual. Aí depende muito da mulher, né, da forma que a mulher resiste a essa dominação, para fazer um enfrentamento e alterar isso, às vezes, na relação individual, né? Mas coletiva é mais difícil. Individual, muitas vezes a mulher consegue romper com essa dominação individual. Essa dominação se exerce na esfera privada ou pública e atribui aos homens privilégios materiais, culturais e simbólicos. Então, tem aquilo que a gente já comentou, que os homens têm mais liberdade, né, para estar no espaço público, os homens têm mais liberdade de sair sozinho, de ir para os bares, para qualquer lugar assim, e as mulheres têm sempre essa preocupação maior com as mulheres, porque elas não têm esse mesmo privilégio que os homens têm, né? De usar a roupa que quiser, né? Porque os homens podem usar a roupa que quiser e sair na rua. E as mulheres têm que pensar nisso, né? Quando ela vai sair de casa, ela pensa onde ela vai, o que que ela vai fazer, para ela pensar que roupa que ela vai poder usar. Então não tem esses privilégios. E os privilégios simbólicos, né? Que a gente fala também, esses privilégios, disso que a gente falou já, que essa figura de Deus como homem, né? Que a gente sempre olha para Deus como um homem. A gente nunca pensa em Deus como uma mulher, mas sempre num homem branco, hoje, é nossa cultura, né? A política atual, que em nossa sociedade visa diminuir as desigualdades, não deve nos deixar esquecer que elas perduram, sob pena de tomarmos nossos sonhos por realidade e não compreendermos mais nada. É muito comum a gente ouvir um discurso hoje, as pessoas dizerem, ah, mas hoje mudou, né? As pessoas falam, ah, hoje já mudou, já não é mais assim como era no passado. Hoje já não existe tanta desigualdade, hoje as mulheres conseguiram muita coisa. E, e a gente não percebe que essas desigualdades ainda permanecem, né? Ainda permanecem. Muda alguma coisa, sim, mas não é um tratamento igual ainda na sociedade, da mesma forma que os homens são tratados, as mulheres serem tratadas também. Existe muita desigualdade. Então, a opressão das mulheres pelos homens é um sistema dinâmico no qual as desigualdades vividas pelas mulheres são os efeitos das vantagens dadas aos homens. Então, é aquela relação que a gente já comentou aqui, que todas as vantagens que os homens têm são tiradas das mulheres. Então, se ele tem liberdade de não precisar ficar com a criança, com os filhos, é porque a mulher assume esse papel. Se ele tem a liberdade de não fazer as tarefas domésticas, ou só fazer se quiser, é porque as mulheres são obrigadas a fazer as tarefas domésticas. Então, toda a liberdade sexual que o homem tem, muitas vezes é tirada da liberdade que as mulheres têm. Então, todas as vezes que a gente pensa nisso, é uma relação assim: quanto mais privilégio os homens têm, mais desigualdade as mulheres têm. É proporcional, né? Quando se atribui, ao dividir uma torta, 7 partes aos homens e uma às mulheres, a luta por igualdade deve significar que se divida a torta em porções iguais. Logo, os homens terão menos. Então, essa é uma lógica, né, que se a gente quer uma igualdade entre homens e mulheres, os homens vão ter, a gente vai ter que tirar esses privilégios que os homens têm. A gente vai ter que dividir por igual. E isso é difícil se isso vir de forma gratuita, né? Por isso que a luta das mulheres é que vai conseguir isso. Só para dar aquele exemplo, que nem no México, eles têm uma lei que tem que ter paridade em tudo, o mesmo número de homens e número de mulheres. Então, no Senado, tem que ter o mesmo número de cadeiras com homens, cadeiras com mulheres. São cadeiras, não são vagas, né? Que nem aqui no Brasil a gente fala da cota de 30%, tudo, né? Lá no México, não. Tem que ter 50% das cadeiras são homens, 50% das cadeiras são mulheres. E no judiciário, em todos os setores, tem essa divisão, né? Para você dar esse espaço para as mulheres. Então, porque é isso, a gente tem que ter menos homens nesses lugares. E os homens muitas vezes não querem abrir mão desse poder que eles têm, né?
Então, é uma luta mesmo, o direito que as mulheres, para conseguir isso, né? Para conseguir essas mudanças. E aí, aquilo que também a gente já falou outras vezes, é que a gente tem que o tempo todo falar de classe, etnia e idade, né? Certamente essa análise deve se articular com outras relações sociais, em especial as divisões hierárquicas ligadas às pertinências de classes sociais, aos grupos étnicos, à idade. Nossas vidas, nossas situações materiais são o produto de um conjunto de relações sociais. Então, isso nos constrói, né? Eu lembro que uma vez tinha um amigo que ele é professor, né, dá uns cursos e ele tem uma deficiência, né? E ele uma vez comentando assim, quando ele estava falando da deficiência dele, como que aquela deficiência construiu ele. Falava que eu tava assim, eu fiz um comentário que ele, quando você tá com ele em uma mesa de reunião, se você tá sentado com ele assim, e não precisa fazer nenhum movimento, a gente nem percebe a deficiência dele. Fala, poxa, ele não precisa ali, a deficiência dele não faz nenhum sentido ali naquela hora que a gente está numa reunião conversando, porque ele é muito inteligente, ele trabalha muito bem, né? Mas aí ele falava isso. E a deficiência construiu ele. Não tem como ele, assim, mesmo que ele tivesse sentado ali na mesa de reunião, sem usar a cadeira de rodas, a deficiência dele marca ele. A deficiência dele é a condição de vida dele, é o que ele é, né? E cada um de nós é assim, né? Cada uma de nós é assim. Cada uma de nós é construído em cima da onde a gente viveu, né? Que nem quando a Marília fala que viveu ali, nessa área rural. Isso definiu ela, isso constrói ela. As brincadeiras que a gente tem, cada um de nós aqui é construído em cima disso, né? Na nossa cor de pele, do nosso gênero, né? Do nosso sexo. Isso tudo nos constrói, né? Nossa classe social, se a gente vem de uma classe social mais rica ou mais pobre, tudo isso nos define. Então, essa divisão que a sociedade tem, né? A gente até tem uma dinâmica que a gente usa que chama coisa de homem, coisa de mulher, né? Que é como se fosse uma oposição, assim, homem versus mulher. Ao masculino, as funções nobres e as mulheres e ao feminino, as tarefas e funções afeitadas de pouco valor. Então, a gente vê como aquilo que a gente já comentou aqui, como a tarefa doméstica, como ela é desvalorizada, né? Todas as tarefas domésticas são muito desvalorizadas. Tanto que, se você for pagar, são pessoas que ganham pouco, né? Se você for pagar uma faxineira, se for pagar uma empregada doméstica, são funções que pagam menos, aqui no Brasil, né? No Brasil, do que outras funções mais nobres, assim. Então, são várias tarefas, vários trabalhos, que isso a gente vê nas empresas, né? Você vai trabalhar numa empresa, você vai ver que a faxineira que está lá, ou a copeira, são pessoas que ganham menos do que os outros cargos. Então, as tarefas são tarefas de pouco valor, que é colocado para as mulheres. É a função de babá, ou de. Mesmo professoras, se a gente for pensar, professoras de ensino fundamental, né? São funções que pagam menos. E as funções mais nobres são ligadas ao masculino. E aí tem uma regulação que o autor traz aqui, essa regulação pela violência. Então, existe uma regulação dessa desigualdade entre homens e mulheres pela violência. Então, é o trabalho de vocês, é esse, né? Esse enfrentamento à violência contra a mulher. Mas a violência é usada pelos homens para dar esse poder. E a gente ouve, né, os homens dizerem assim, ela estava... A gente ouviu, né, histórias assim, que a mulher não estava cozinhando, então o homem bateu nela, ou a mulher, ele chegou em casa e ela estava assistindo televisão, e aí ele bateu nela, ou ela fez a comida, não estava boa. Então, assim, é meio que um poder que o homem exerce através da violência para colocar a mulher, né, nesse lugar de obediência. Estupros de guerra, né? Então a gente está vivendo momentos de guerra, né, no mundo. Tem alguns países em guerra. E o estupro de guerra também é uma marca que
Muitos soldados fazem, né? Muitos soldados, quando invadem um vilarejo, alguma coisa, cometem um estupro como uma forma de punição, né? Para essas mulheres que vivem nesse lugar. E a violência do trabalho também, tanto a violência como o assédio, né? No trabalho, que também é uma forma de dar essa dominação masculina. Então, muitas empresas são homens que ocupam, né, os espaços de poder e exercem também essa dominação sobre as mulheres. E aí tem um conceito que ele usa muito interessante, que é a casa dos homens, né? Isso que a gente começou a falar das brincadeiras masculinas. Então, o que que é a casa dos homens que esse autor coloca? É essa homossociabilidade. Quer dizer, quando os homens começam a construir o machismo entre eles. Então, são meninos da mesma idade, são meninos, às vezes, com 9 anos, com 10, 11, 12, né? Bem naquela fase de brincadeira, né, dos meninos. E esses meninos, longe dos olhares das mulheres e dos adultos, fazem brincadeiras sexuais. Então, ele coloca competições de pinto, que são, às vezes, os meninos ficam comparando para ver que se tem, quem tem o pinto maior. São maratonas de punheta, então são os meninos se masturbando juntos ali. E jogos sexuais, que a gente chama de troca-troca, né? Entre os meninos. E é tão interessante, você ver esse livro, ele é francês, né? Esse autor é francês. Mas essas brincadeiras são brincadeiras que as crianças fazem na infância. E os homens não falam depois disso. Os homens não falam sobre isso, que essas brincadeiras acontecem entre os meninos. Geralmente na casa de algum menino, na garagem, ou algum lugar que os meninos ficam só entre eles. E ali eles aprendem e reproduzem os mesmos modelos sexuais. Então, os mais velhos mostram, corrigem e modelam os mais jovens. Então, os meninos ali mais velhos, que foram iniciados por outros meninos também, reproduzem as brincadeiras. Do mesmo jeito que a gente tem as brincadeiras de rua, que são as mesmas, né? Brincadeiras parecidas. Esses jogos sexuais também, entre os meninos, eles são feitos ali, escondidos, né? Escondidos dos adultos. E ali os meninos, muitas vezes meninos muito novos ainda, os meninos às vezes com 9 anos, com 10 anos, que ainda não tem nem maturidade sexual orgânica mesmo, né? Biológica. São envolvidos nessas brincadeiras e, eu já atendi vários homens que nessas brincadeiras foram abusados sexualmente, né? Meninos que foram abusados mesmo e sofreram abuso sexual dos meninos maiores, né? Porque os meninos ainda muito pequenos ainda não têm nem capacidade, né, de fazer uma penetração, né, dos outros. Mas meninos adolescentes já conseguem, né? Então, muitas vezes, esses meninos adolescentes praticam abusos sexuais nesses meninos mais novos, né? E como fica num clima de brincadeira, como se fosse brincadeira, eu já ouvi um cliente que eu atendia que ele falava assim que ele não conseguia sair daquilo, ele queria sair daquela situação dos meninos abusando dele e ele não conseguia, que demorou para ele conseguir se libertar disso, né? Porque são feitos ali, né, no grupinho de amigos. E nesse momento, assim, começa a se construir uma sexualidade, então. As meninas são construídas como objeto sexual, então as meninas são um objeto, os meninos pensam nas meninas como objeto sexual. Aí os meninos têm acesso à pornografia, então no passado era revistas, era gibis, era fotos, e hoje tem aí o celular, tem a internet, com a pornografia mais acessível, né? E nesse momento os meninos, então, vão construindo na cabeça deles essa erotização que a nossa cultura tem, né, em relação ao sexo. Porque se a gente for pensar em outros povos, que a gente chama de primitivos, né, dos povos originários, eles tinham uma sexualidade muito mais livre.
Então, as mulheres e os homens ficavam nus, não tinha essa erotização que a gente constrói. Era um sexo mais natural, mais bonito, né? Mas a nossa cultura transforma o sexo em pornografia. Então, os meninos constroem a sexualidade numa pensamentos pornográficos mesmo, né? E aí as meninas são construídas como objetos e não como sujeitas, né? E as meninas, por outro lado, elas são construídas como elas são construídas como objetos. Então tem uma assim, uma preocupação com a beleza, né? As meninas são estimuladas, o que vale na menina é a beleza. Então, o tempo todo a menina é estimulada com o corpo para ficar bonito, mas ao mesmo tempo existe uma opressão da sexualidade das mulheres. Então a mulher tem uma preocupação o tempo todo com o corpo dela, de não mostrar o corpo, então de esconder o corpo, de ficar com a perna fechada, de esconder o seio, né, os mamilos. As mulheres têm uma preocupação o tempo todo para não mostrar o corpo, né, não mostrar a sexualidade delas. Então, ao mesmo tempo, isso que a gente falava dos privilégios, enquanto os meninos têm uma sexualidade para fora, né, eles são estimulados, as meninas são estimuladas, são reprimidas, né, sexualmente, para não viver a sexualidade de forma plena, né? E os meninos, então, aprender a sofrer para ser um homem e aceitar as leis dos maiores. Então, entre os meninos, existe uma questão de fazer sofrer mesmo. Então, os mais velhos fazem os mais novos sofrerem. E muitas vezes a gente também faz isso. A gente, como pais e mães, ou tios e tias, né? Ou professores, quando a gente lida com crianças, a gente lida com os meninos de uma forma mais bruta, porque ele, para ser homem, ele precisa ser forte. Então, ele precisa aprender a sofrer para saber ser homem, né? O saber ser homem. E aí o menino, ele pensa assim, eu quero me dissociar do mundo das mulheres e das crianças. Então ele vai aos poucos querendo se separar, ele não quer estar no mundo das mulheres e das crianças, quer estar no mundo dos homens. Ele começa a integrar, né, corporalmente os ditos e os não ditos. Então, tem muita coisa entre os homens e entre as mulheres que não são ditas, que ninguém precisa falar, mas os meninos vão aprendendo olhando, né? Eles vão observando como que os homens agem, como as mulheres agem, e algumas coisas ele vai absorvendo mesmo, né? Mesmo fisicamente. E aí os meninos, existe um sofrimento no corpo, então. Então, pés, mãos, braços, músculos. Tem muitas brincadeiras dos meninos que são assim de pisar no pé do outro, né? O menino aparece com um tênis novo, o outro vai lá, pisa no pé. Ou então dá a mão para bater. Então tem várias brincadeiras de meninos que você bate na mão do menino, ou bate no braço, assim, né? Tem umas coisas de bater no braço. E se a gente for pensar nos esportes, né? O que que é o esporte, né? Desses meninos que jogam bola, por exemplo, que jogam futebol, que com 17 anos já fizeram cirurgias, né? No joelho. E a musculação, se a gente for pensar também nos exercícios. Existe uma ideia do sofrimento do corpo, que o corpo tem que sofrer mesmo para os homens, né? Os homens têm isso muito forte. Algumas vezes para as meninas também, que nem se a gente for pensar na ginástica olímpica mesmo, né? Ginástica olímpica, as meninas muito pequenas, você vê que elas ficam pequenininhas, porque muito cedo elas fazem muitos exercícios musculares e a musculatura não permite elas crescerem, né? A musculatura segura, impede o crescimento das meninas. Ou se a gente for pensar em balé, não sei se alguma de vocês fez balé, mas o balé também, ele exige das meninas um sacrifício do corpo, assim, o tempo todo. Dos pés, né, do corpo, da postura. Então, existe uma lógica do sofrimento do corpo. E para os meninos, existe a negação do sofrimento. Então, os meninos negam, né, que estão sofrendo. Então, sofrem uma série de violências e não... Isso acontece muito. A gente já falou, né, a questão do suicídio, o número de homens que se suicida é muito maior do que o número de mulheres. Existe muito suicídio dentro das corporações militares, então dos policiais, das guardas municipais.
Porque existe essa negação do sofrimento. Os homens não podem falar que estão sofrendo, tem que estar o tempo tanto forte. Aí tem uma guerra contra si mesmo e uma guerra contra os outros. Então os homens estão em guerra contra si mesmos, então o tempo todo ele está ali em guerra com ele mesmo para se mostrar forte, para se mostrar corajoso, para se mostrar viril, se mostrar macho. E uma guerra com os outros homens também, que, que ele muitas vezes é transformado em brincadeira, né? Os homens fazem essas violências todas uns com os outros, mas quando você fala, ele está brincando. Ele o tempo todo eles falam, não, é brincadeira, não estão brincando. Então existe esse sofrimento. E aí tem os modelos, né? Os modelos do que é ser homem. Então, existe uma submissão ao modelo. Então, os modelos que a gente tem, mesmo se a gente for pensar em cinema, né, em televisão, a gente vai pensar nos modelos de homens que a gente vê nos filmes, que é esse modelo do homem que mata, do homem que é forte, que mata sem dó, né? Mata as pessoas. Está no cinema, tá cheio disso, né? Desse esse modelo machista, que é o herói do filme, é aquele que a gente estava torcendo por ele, mas que está cometendo um monte de assassinatos ali. E é interessante, às vezes, né, que eles pensam em, assim, em mudar isso no cinema. Eu acho interessante, que aí eles colocam uma mulher no filme como protagonista, mas essa mulher fazendo as mesmas coisas que os homens fazem. É uma mulher que está matando todo mundo, é uma mulher que está sendo violenta, que está batendo, que está... Então, o papel não muda. Ele está sendo exercido por uma mulher, mas é um lugar de ainda do macho, né? É uma mulher que mata as pessoas. Então, você não muda o modelo, né? Você não atua nos filmes com modelos de homens pacificadores, de homens que cuidadores. É sempre esse modelo do homem violento. E a obtenção de privilégios do modelo, né? Então, você, à medida que você é mais macho entre os amigos, que você, de certa forma, obtém os privilégios do modelo. Aí a questão dos abusos sexuais, né, por homens mais velhos, isso é muito comum, né, os homens mais velhos cometerem abuso sexual contra adolescentes ou meninos, né, e muitas vezes esse abuso leva esse homem que sofreu abuso sexual a reproduzir o abuso. Então, muitos homens que sofreram violência sexual, é como se eles quisessem exorcizar o sofrido, né, o abuso. Então, como se eles quisessem tirar o abuso que eles sofreram, então eles praticam novamente. E, e essas pseudo-brigas, então, que os meninos têm entre eles, meninos e homens, né? Isso de ficar dando tapas uns nos outros, de dar pontapé, de dar empurrão, são brincadeiras, o tempo todo dizendo que vocês falam, ninguém leva isso muito a sério, mas é um cotidiano, assim, né? Que os homens, o toque é sempre violento. Ofensas, roubos, ameaças, gozação. Então, os meninos vivem isso muito forte nos espaços coletivos, né? Então, dentro da escola, no time de futebol, no bar, no trabalho, no Senai, nas faculdades, no trote, né? Na faculdade. Esse jeito masculino. E a estigmação de qualquer coisa que se afaste do modelo masculino dito correto. Então, qualquer coisa que se afasta, então, desse modelo machista, ele é estigmatizado, né? Então, os meninos que são mais femininos, meninos mais delicados, meninos mais bonzinhos, mais calados, são meninos que vão sofrer e vão ser estigmatizados. Então, exorcizar o medo agredindo o outro e gozar dos benefícios do poder sobre o outro. Então, à medida que esse menino ele vai causando, né, dor, vai causando bullying, né, esses meninos que praticam bullying, ele acaba tendo um poder ali sobre o outro. Ele tem poder sobre o outro. O outro, de repente, quando vê ele, tem medo, né? As pessoas têm medo dele. Eu lembro que quando eu era criança, na escola que eu estudava,
tinha um menino, assim, tinha um menino, uma turminha de amigos, que eles pegavam alguém, assim, aleatoriamente, tá? Você estava andando, assim, na rua, na escola, alguém pegava e te batia, ou te jogava no chão, te ameaçava. Então era um menino que todo mundo tinha medo, né, desse menino. Ele e a turminha dele que faziam isso com os outros. Então, para ser homem, é necessário não ser associado a uma mulher. Então, você tem que se distanciar de tudo que é feminino, né? Você vai tirando tudo que é feminino de você para se tornar homem. O feminino se torna o polo de rejeição central, o inimigo interior. Então, isso dentro do homem, tudo que é feminino ele quer eliminar. Então, é comum os meninos na adolescência ter dúvida da própria sexualidade, né? Então, como ele tem medo, porque assim, ele sente coisas femininas, porque feminino é natural, né? De você ter isso dentro de você. Só que esses pensamentos femininos muitas vezes faz com que o menino ache que é gay, né? O menino pensa que. Então, isso é muito comum na adolescência, os meninos acharem que são homossexuais porque sentirem coisas femininas. Então, como isso é dito pelos meninos que é ruim, que tem que ser macho, que tem que ser homem, então muitas vezes paira esse, esse medo de não ser homem, ou de não ser esse tipo de homem, né? O processo continua na vida adulta. Então, essa socialização masculina continua nos clubes, no bar, na prisão, na Fundação Casa, né? Então, todos os espaços que a gente tem só de homens são espaços onde esse jeito de masculino de tratar um ao outro continua se mantendo, se repete. E é preciso se distinguir dos fracos, das fêmeazinhas e dos não homens. Então, entre os homens fica esse movimento, então, se um menino é mais fraco, se um homem é mais fraco, ele vai ser ali estigmatizado. Os meninos gays ou meninos femininos, né? Vocês talvez conheçam também. Eu lembro de alguns homens que eu conheci que eram muito femininos e não eram gays. Eram homens femininos, assim, jeito de falar, jeito de falar, de se comportar, assim, delicados, né? E não eram gays, mas eles são estigmatizados, né? Como femiazinhas. E os não homens, porque é muito comum a gente ouvir entre os homens falar assim, ah, mas ele não é homem. Sabe quando fala assim, às vezes fala de um gay ou fala de um homem trans, né? E fala, ah, mas ele não é homem. Então, o que é considerado homem na nossa sociedade é o macho, é o homem macho, né? Ele que é o homem. E aí tem uma hierarquia, então, entre os homens. Aqueles que não podem provar que têm, podem ser dominados. Então, isso acontece em qualquer momento, assim. Qualquer homem, qualquer menino pode estar nesse lugar de ser dominado pelos grupos maiores. Pode se dar no trabalho, equipes de trabalho, às vezes chefes, pode se dar entre amigos, que tem uma hierarquia do homem que tem mais poder, mas pode mandar nos outros. E aí tem até os serviços, né, de empregados, serviços sexuais, tarefas, que é essas questões das tarefas femininas, né? Porque o dinheiro também é uma forma de você ter esse poder. Então, se você tem uma certa renda, você consegue ter os serviços de todo mundo, inclusive serviços sexuais, né? Você pode pagar para tudo, né? Então, você pode ter alguém que cozinha para você, alguém que cuida do seu filho, alguém que você faz sexo pagando. Então, o dinheiro mantém uma hierarquia também para você ter esse tratamento, né? E muitas vezes esse tratamento com os empregados não é um tratamento de igual para igual. É como se o dinheiro colocasse uma hierarquia ali, uma desigualdade mesmo. Então, quem paga, o outro meio que se submeter, né? O empregado meio que se submete a aquele que paga. Os homens que não mostram sinais de virilidade são associados às mulheres e seus equivalentes simbólicos, os homossexuais. Então, o homem ele tem que
ser, né, o tempo todo viril, se mostrar viril. Então os homens mentem muito, né? Então a gente vê que tem vários homens que são aquele contador de histórias, né, que fica contando coisas assim, conta das mulheres que ele saiu, conta as coisas que ele já fez. Então existe uma bravata assim, né, dos homens para mostrar essa virilidade. E aquele que não consegue mostrar essa virilidade, eles são associados às mulheres e seus equivalentes simbólicos, né, que são os homossexuais. E aí a homofobia, então, através da ameaça para que o homem utilize a normativa da virilidade. E é muito comum, assim, que nem grupinhos de meninos, e aí, de repente, os meninos começarem a xingar, né? Que eles usam, de repente, expressões de bicha, viado, né? Começam a falar entre os meninos, e o menino, de repente, para não estar nesse lugar, se ele é mais delicado, se ele é mais feminino, então ele começa a fingir uma virilidade, fingir o que é macho, para poder sair desse lugar. Então, a homofobia vem muito daí. Então, os meninos, toda vez que tem um gay, alguém muito delicado, os meninos xingam, né? Xingam, que é um jeito de você tentar colocar ele no outro lugar. E aí os meninos que são delicados começam a mudar o jeito deles para serem respeitados. E aí, então, ficam os grandes homens, né? Todo homem que aceita os códigos de virilidade pode ter poder sobre a mulher. Então, esses códigos de virilidade que ele vai associando, que é muitas vezes a própria violência, né? Ela é esse o código de virilidade. Então, um homem bate na mulher porque ela estava falando alto com ele, ela estava gritando com ele. E aí vem essa uma coisa de poder, sabe? Quem ela pensa que é para gritar comigo? Quem ela pensa que é para fazer isso comigo? Então, esses códigos de virilidade vão dar poder a esse homem sobre a mulher. Porque a mulher é criada no contrário, né? A mulher é criada para ser submissa, para ser delicada, para ser boazinha. As mulheres não são ensinadas a lutar. As mulheres não se batem, né, umas com as outras, assim. Ou quando se batem, são reprimidas. Fala que as mulheres não podem brigar. Então, as mulheres são criadas para ser submissas, né? E aí a virilidade coloca, então, essa mulher para ser submissa ao homem. E alguns homens têm poder sobre outros homens. Isso que a gente falou. Então, homens ricos, ele pode ter um motorista para dirigir o carro para ele, ele pode ter um garçom, ele pode ter pessoas que prestam serviço para ele. Ou se ele é dono de uma empresa, então ele vai ter ali, poder mandar nos empregados, né, do jeito que ele quiser. Então, ele exerce poder. A pessoa chefe tem poder sobre os funcionários, homens ou mulheres. Então, essa pessoa chefe e muitas vezes são cobradas, né? Não sei se já aconteceu com vocês, mas é muito comum. Eu lembro de cargos que eu ocupei, que às vezes as pessoas cobravam você ter que ser mais rigoroso. Falavam, não, você tem que ser chefe, tem que ser mais bravo, o chefe tem que ser rigoroso, o chefe tem que mandar, não pode ter uma postura democrática, assim, né? É uma postura sempre hierárquica, de comando mesmo, que as pessoas esperam de um chefe, né? E a heterossexualidade como centro, né? Então, a categoria homossexual é recente. Então, isso é bem interessante, porque tem o Michel Foucault, tem um livro que ele fala da história da sexualidade. São 2 volumes, né, que ele fala da história da sexualidade, que ele analisa uma coisa muito interessante, que a prática da homossexualidade é muito antiga. Então, a questão de homens fazerem sexo com homens e mulheres fazerem sexo com mulheres é uma coisa antiga. Então, a gente tem registros disso na Grécia, em vários períodos históricos. Então, a prática já tinha. Então, mesmo quando a gente quando a gente olha para a Bíblia, né, que é aquela coisa da Sodoma e Gomorra, né, que eram cidades que tinham sodomia, né, então a prática já existia. Mas tem um momento histórico que essa prática começa a virar uma definição de personalidade. Isso que é interessante, né, que o Michel Foucault vai trazer. Que antes, assim, a pessoa fazia sexo com homens e isso não definia ela.
ela não era considerada gay, por exemplo, ela não tinha um rótulo. Mas chega um momento histórico que você ter uma prática começa a te dar uma personalidade. E a gente vê isso na rua, né? Eu já vi casos assim, a pessoa é motorista de ônibus, por exemplo. Ela está dirigindo um ônibus. Que diferença faz se ela é gay, se ela é homossexual? O que vai afetar? Que diferença faz um homossexual dirigindo um ônibus? Mas eu já vi pessoas falarem que não vão pegar um ônibus porque o motorista é gay. Ou já vi professores, né? Tem mães e pais que às vezes tiram as crianças da escola porque tem um professor gay e tem um medo que esse professor vai influenciar as crianças. Então, a homossexualidade começa a virar um rótulo, uma camisa que a pessoa põe, e aquilo passa a ser a identidade dela 24 horas. Então, essa pessoa, ela é definida como gay 24 horas. Então, se ela está dando aula, se ela está dirigindo, seja lá o que ela estiver fazendo, ela vai ser considerada gay, homossexual. Então, a gente não trata essa pessoa não há um respeito nisso, né? Não há um respeito. A heterossexualidade é respeitada. Todo mundo é respeitado. Ninguém te pergunta, né? Se você a gente fala, né? Ninguém nunca faz uma reunião com a família para contar que é heterossexual, né? Junta todo mundo e fala, ó, gente, eu vim contar para vocês que eu sou heterossexual. Agora parece que a gente cobra isso que os gays têm que fazer isso, né? Se colocar e dizer que é gay para todo mundo, né? As ciências médicas designam a homossexualidade como uma categoria desviante. Então, até hoje, né, isso já teve no CID, né, homossexualidade, hoje em dia não tem mais no CID, mas ainda a gente ouve, você já deve ter visto, né, tem pessoas que trabalham com a cura gay, né, é a cura gay, que é curar as pessoas da homossexualidade através de tratamentos, através de religião, através de terapia, né, eu já conheci uma pessoa que ele falou para mim uma vez que ele tinha um tratamento lá para para enfrentar, né, para a pessoa deixar de ser homossexual, né? Uma promoção incessante de que a heterossexualidade é superior à homossexualidade. Então isso está muito presente na nossa cabeça. A gente acha que é melhor ser heterossexual do que homossexual, como se tivesse uma hierarquia mesmo. Ser heterossexual é melhor, é superior, né, à homossexualidade. E uma crença que todo mundo é heterossexual. Então, a nossa percepção é que todo mundo é heterossexual. Então, qualquer outra sexualidade, a gente considera como desviante, né? As outras sexualidades são desvalorizadas. Então, as pessoas bissexuais, as travestis, as transexuais, elas são desvalorizadas porque não são consideradas homens, né? Não são considerados homens. Então, são sexualidades desvalorizadas em relação à heterossexualidade. E aí essa noção de dominação, então, que na nossa cultura tem a relação de o penetrante e o penetrado. Então, na nossa cultura, aquele que penetra é que é considerado que tem poder, e o penetrado é aquele que não tem poder. E é interessante a gente pensar nisso, que isso já, a nossa própria sexualidade fica contaminada com isso. Porque, de fato, se a gente for pensar enquanto um ato sexual, a gente até vê, né, assim, que diferença faz se você está penetrando ou sendo penetrado, enquanto natureza, enquanto amor, se a gente for pensar nisso, né? Mas na nossa cultura existe uma relação de poder, até na sexualidade, como se na sexualidade o, o pênis fosse o sinal de poder. E os homens é isso que a gente falou, os homens que são abusados sexualmente têm muito medo, né, até de contar para os outros. Às vezes um menino é abusado e ele não conta porque como ele foi penetrado, ele acha que ele tem o risco, inclusive, de ser gay, né? Então, a gente ouve isso muito dos meninos, com medo de ser gay, porque foi abusado sexualmente. E aí a gente até define que acontece muitas vezes com muitas mulheres que vão perdendo até o desejo sexual mesmo. Porque na nossa cultura, esse desejo sexual está numa relação de dominação, não é numa relação de amor, de carinho, de afeto, né?
E aí o dominante e o dominado. E a gente usa isso até para xingar, né? Você vê o jeito que a gente xinga as pessoas? A gente xinga as pessoas com termos como esse, né? Que você está sendo penetrado, que você xinga sua mãe. Então, assim, o próprio xingar, ele tem essa conotação de, de dominante e dominado, né, nas pessoas. Então, o heterossexismo diferencialista, né? Então, a gente tem a gente pensa na sociedade como uma sociedade heterossexual que, que se diferencia, né, então, das outras sexualidades. A gente não aceita as outras formas de sexualidade. E aí, muitas vezes, causa uma tolerância opressiva. Então, a gente tem, às vezes, uma tolerância, até no jeito de olhar, né? Que nem, de repente, às vezes chega alguém aí para ser atendida por vocês, de repente é uma mulher trans, de repente. Então, a gente, até no olhar na rua, a gente vê uma mulher trans, um homem trans, ou uma travesti, né? A gente pode olhar para uma travesti também. E a gente tem uma tolerância opressiva, mesmo nós, assim. Então, às vezes eu acompanho algumas empresas que estão fazendo esse movimento de trabalhar, né, com as questões de ter mais funcionários gays, ter mais funcionárias lésbicas, ter mais funcionários trans. E ali dentro da empresa, todo mundo assim, né? Todo mundo olha meio assim, a pessoa arruma um emprego, começa a trabalhar, mas existe um olhar meio torto assim para ela. Ela não é respeitada como as pessoas heterossexuais. Então, que aceita o fato de que existam seres diferentes e é progressista lhes dar alguns direitos. Então, a gente aceita, então, olha, a gente pode dar alguns direitos, então, para as pessoas trans, para as pessoas gays, mas a gente continua ainda olhando para elas com um olhar que diferente, né? A gente não olha por igual para ela. Então, as lutas contra as políticas do macho. Então, cada paradigma naturalista cria e reproduz seu sistema próprio hierárquico de classificação, no qual a homofobia divide, segmenta em posições binárias, aqueles que parecem se adequar ao perfil do dominante e os outros. Então, a gente vai diferenciando, então, as pessoas, né? Classificando as pessoas entre aquele que é macho e aquele que não é macho, aquele que é homem e aquele que não é homem, e colocando sempre a homofobia, que é muito forte entre os homens. Né? Entre os homens, a questão da homofobia, ela segmenta mesmo, né? Ela coloca em posições binárias, não, as pessoas não são tratadas como iguais. Se é homem ou mulher, macho ou hétero, disse geralmente normal. Então, ser homem, ser mulher, ser macho e ser hétero é normal, é aquilo que é normal. E tudo aquilo que foge disso, então, é anormal. Então, um homem se apaixonar por outro homem, uma mulher se apaixonar por outra mulher, ou fazerem sexo, né? Pessoas trans que mudam a sua sexualidade, não são consideradas normais, né? Não está dentro da normalidade. E aí tem a questão dos homens pró-feministas, né? Que é onde a gente também se coloca. E esse termo pró-feminista foi adotado consensualmente entre homens e mulheres presentes em 1996 no Quebec e buscava agrupar esses homens que se denominavam de antissexistas e masculinistas. Então teve lá em 1996, no Canadá, uma conferência e ali se consensuou chamar os homens como esses homens que estão do lado, né, da, das mulheres, para chamar eles como pró-feministas e não como feministas. Então, a gente não se usa o termo feministas para nós, homens. A gente se coloca pró-feminista. Marcar a solidariedade dos homens com as análises feministas. Então, é um pouco desse nosso trabalho que a gente faz com os homens. A gente procura fazer as análises feministas com esses homens. Porque a gente acredita que o feminismo é esse caminho de enfrentamento às desigualdades de gênero. Respeitar a autonomia do movimento das mulheres, que era muito comum, assim, no começo, teve alguns movimentos feministas que aceitavam os homens. Então, tinha um movimento feminista e os homens participavam juntos. Só que o que acontecia? Tinha assembleia, alguma coisa, os homens aqui queriam falar, os homens que queriam se destacar,
Então, os homens queriam se tornar lideranças do movimento de mulheres. Por isso que teve essa discussão que é assim, o espaço feminista é um espaço das mulheres. Então, é um lugar das mulheres, de fortalecimento das mulheres. E os homens têm que entrar nessa posição de apoio, mas não no protagonismo, né, com as mulheres. E aí deixando as mulheres, então, a exclusividade do termo feminista. Então, feministas são as mulheres, elas que têm esse, esse lugar, né? E nós, homens, a gente sempre fala isso, que o nosso lugar é fazer essa discussão com os homens. A gente tem que trazer essa discussão feminista para os homens mudarem a sociedade machista. Então, os homens pró-feministas se reconhecem como pessoas construídas socialmente como homens, logo como dominantes em relação às mulheres. Então, a gente que tem os privilégios, né, de ser homem, a gente sabe que tem uma relação de dominação que acontece. E isso não impede, que nem eu cresci numa sociedade machista, eu vivi de machismo até começar a fazer esse trabalho. Até fazer esse trabalho, eu tinha toda a vida totalmente machista, marcado pelo machismo, né? E os homens que a gente trabalha também, os facilitadores que a gente tem, todos eles cresceram no machismo e só pensaram nisso agora depois de adultos. Nenhum de nós foi assim, muito chegou a isso cedo, né? Chegou a isso de criança, todos nós homens fomos construídos como machismo, como machistas. Encontram-se numerosos grupos que aceitam total ou parcialmente aquilo que o feminismo pôs em dúvida. Então, tem grupos que aceitam o feminismo e tem grupos que não, tem grupos que não aceitam. Alguns grupos influenciados por Robert Bly, pelo New Age, reontologizam o masculino e o feminino e buscam a masculinidade tradicional através de arquétipos e sonhos. Então, tem um trabalho ó, por isso que a gente fala que é tão importante o feminismo. Porque se você tem grupos de homens que aconteceram, tanto pelo Robert Bly aqui, eles faziam grupos de homens, mas eram grupos de homens que acreditavam que os homens, como se fosse um arquétipo, né? Que existe um arquétipo de ser homem. Existe uma essência de ser homem. Então trabalhava para buscar a masculinidade interior, buscar o homem interior. Então coisas buscando o muitas vezes o próprio masculino, né? Reforçando muitas vezes a desigualdade. Por isso que a gente acha que o feminismo que tem que ser esse lugar, né, para fazer esse enfrentamento às desigualdades. Então, presentes, sobretudo na América do Norte, outros grupos se centraram no atendimento aos homens violentos, que é o nosso caso aqui também. Nosso foco do nosso trabalho tem sido esse de fazer atendimento aos homens violentos, né, aos homens que cometeram crimes na Lei Maria da Penha. Quanto às redes de homens no Quebec, ou redes de homens na França, Suíça e Bélgica, oscilam entre uma vontade de compreender a alienação masculina, produzidas pelas relações sociais de sexo, e pela dominação masculina, e uma influência dos movimentos de desenvolvimento pessoal. Então, aqui no Brasil mesmo, a gente teve o Sócrates Nolasco. O Sócrates Nolasco era da PUC do Rio de Janeiro, e ele fazia grupos de homens, mas assim, homens pelos homens, sabe? Ele fazia grupos de homens pelos homens. Não tinha essa preocupação da violência contra a mulher. Ele às vezes se preocupava nesse desenvolvimento pessoal, no homem se tornar um pai melhor, um amigo melhor, mas sem tocar na violência contra a mulher. E aí tem várias tensões, né, que o texto coloca, várias tensões no sentido de que são coisas não solucionadas, né? São coisas que tá em tensão, que tem disputa de ideias, a gente não tem, algumas coisas não são fechadas, né? Então ele fala dos gays, que mesmo dominados, continuam sendo homens. Então existe uma relação de dominação de homens para homens, né? Homens héteros que subjugam homens gays, mas eles continuam sendo homens. Portanto, dominantes em relação às mulheres. Então, mesmo sendo gay, a gente muitas vezes espera isso, né? Que às vezes a pessoa quando se torna gay, ou uma mulher quando se torna lésbica, que a gente vai romper com essa questão de gênero, né? A gente pensa nisso. E não é verdade, né? Muitas vezes o homem gay é machista.
Muitas vezes as práticas dos homens gays são machistas, e muitas vezes a prática de uma mulher também lésbica, às vezes fica machista também. A gente sabe de mulheres que também agridem, né, outras mulheres, que acabam assumindo um machismo também. Então, para ser completa, a análise crítica do masculino deve assumir a crítica do conjunto do modelo macho. Então, é esse conjunto do modelo macho que a gente faz enfrentamento. Então, aquilo que a gente falou, não adianta colocar uma mulher num filme matando todo mundo, pensando que isso é igualdade, né? Que a mulher vai estar num lugar de macho. Então, não é a mulher ocupando o lugar de macho que vai resolver isso. Ou a mulher sapatão, por exemplo, a lésbica, né? Que vai ser macho também, né? Então, a misoginia de alguns homens homossexuais. Então, é comum. Eu vi isso já uma vez, um homem gay dando uma palestra, e ele falava isso. Ele falava assim: ah, uma mulher para mim não serve para nada. Ele falava: uma mulher para mim não serve para nada. Então, assim, era uma fala muito machista, né? Desvalorizando totalmente as mulheres. Quase que com ódio, né? Repetindo a misoginia. Quer dizer, um homem gay que está repetindo a misoginia. Então, sátiras homofóbicas contra alguns gays afeminados. Então, é muito comum, as pessoas até falam isso, né? Nas ruas a gente vê assim, que pode ser gay, mas não deve parecer gay. A pessoa não pode parecer gay, tem que parecer macho, mesmo que ele for gay, né? Então, as mulheres lésbicas se definiram, na sua maioria, como feministas há bastante tempo. Então, as mulheres lésbicas sempre se definiram como feministas. Mas o movimento feminista demorou também para absorver essas questões LGBT. Então, o movimento feminista, alguns movimentos feministas tinham resistência ainda a incorporar, né, as mulheres lésbicas e as mulheres trans como feministas também. Homossexuais tendo a impressão de terem sido seguidos, invibilizadas pelas outras feministas. Então, existe ainda hoje um apagamento, né, um silenciamento das mulheres lésbicas, é um movimento que pouco aparece, ele ainda é muito luta por espaço ainda, até dentro do movimento LGBT. Então, há alguns avanços. Então, é certo que existem alguns homens progressistas ou igualitaristas que se encarregam totalmente ou em parte do trabalho doméstico, particularmente quando eles vivem sozinhos. Então, existem avanços, né? Muitos homens fazendo tarefas domésticas. Se ele mora sozinho, muitos homens que moram sozinhos fazem todas as tarefas. Existe um avanço em alguns homens, né? Mas ainda existem muitos homens que não, né? Muitos homens ainda. Tem mulheres que fazem prato, né? Faz o prato para o homem, né? Põe o prato na mesa, ou o homem acaba de comer, deixa o prato na mesa e ela que tem que tirar. Então, ainda tem isso muito forte ainda na cultura. Aqueles que lutam com as mulheres pela paridade na política, então isso que a gente falou, tem vários movimentos que os homens apoiam essa luta, da gente ter mais mulheres, né, no espaço de poder, e algumas centenas de homens pró-feministas. Então, esse número tem crescido de homens que são pró-feministas. E aí pensar nas trans, né? Na transgressão, né? Acho que é interessante, o autor coloca isso como trans, como transgressão, que é os homens trans ou as mulheres trans. Isso é muito interessante, né? Que são novas figuras transgêneros, né? Que é aquilo que transpõe o gênero. Então, de repente, vocês devem conhecer, eu não sei como que está isso aí na cidade, mas é um fenômeno mundial, né? Que antes era mais reprimido e hoje tá tendo um estímulo maior para as pessoas que não se identificam com o seu gênero mudarem de sexo, né? Então, é comum. Eu mesmo tenho uma sobrinha que ela nasceu com vagina, com vulva, cresceu como mulher, mas depois da adolescência, depois lá para os 17 anos, começou a se interessar por, por mulheres e agora ela está querendo fazer, se tornar um homem trans, né? Mudar a sexualidade dela, se tornar um homem trans. E isso tem crescido muito o número de meninas. Eu lembro até no grupo de homens, uma vez um homem falou uma coisa bem interessante assim, que ele falou que ele tinha um netinho de 4 anos, e o netinho falou assim para ele: vô, meu esqueleto é de mulher.
Ele falava assim, com 4 anos, meu esqueleto é de mulher. Mas é o jeito que ele achou de dizer, né, que ele era feminino por dentro, ele se achava feminino. E é tão louco isso, porque se a gente for pensar, você vê como que o gênero é difícil, né? Porque que se a nossa sociedade aceitasse normalmente homens e mulheres, gays, lésbicas, aceitasse de uma forma tranquila, não precisaria mudar de gênero, né? Não precisaria. Mas a pessoa não se sente que nem ela tem os órgãos dela femininos, né? Pode ter vulva, vagina, clitóris, mas ela não quer aquilo. É muito louco, né? Que ela quer ser um homem. E do contrário também, né? Que são as mulheres trans, a pessoa tem o pênis, tem, né, todas as condições e de repente ela não, ela quer ser uma mulher. Então ela muda o sexo, né? Muda o corpo dela para se tornar do outro gênero. E é bem interessante. Até assim, né, aqui eu vou trazer, depois que vai vir dar uma aula para vocês, é o Léo Barbosa. O Léo é um homem trans. Quem vê o Léo, né, vocês vão ver ele aqui dando aula para vocês, jamais diria que ele é um homem trans, né? Jamais diria. Porque ele é um homem, ele é totalmente homem, mas ele precisou fazer essa mudança porque ele se sentia, não se sentia mulher, ele não era mulher, né? Ele faz essa mudança. E é tão interessante, eu lembro que eu estava uma vez num seminário, lá em Recife, e aí tinha um homem trans dando uma palestra, e depois até assim, se vocês quiserem procurar aí no YouTube, tem até um filme que foi feito, porque olha que história maluca, né? Ele é um homem trans, então, nasceu mulher e depois virou um homem trans, e ele era casado, companheiro, né, de uma mulher trans. Então, olha que interessante. Ele é um homem trans, e aí ele com a mulher trans, e aí eles resolveram ter um filho. Eles queriam ter um filho. E aí, no caso, quem poderia ter o filho é ele que tinha o útero, né? Então, ele, o homem, ele engravidou. Ele engravida. E aí, o documentário é sobre essa gravidez, é o homem grávido, né? E aí tem, ele engravida, ele tem. E ele falou que o SUS atendeu super bem eles, super bem. Atenderam super bem, eles fizeram um trabalho com eles de muito apoio, todo mundo. Teve o parto, e olha como a natureza é louca, né? Teve o parto, e a companheira dele, que era uma mulher trans, amamentou, né? Ela amamentou o- a criança. Então, é muito interessante, né? Como que a gente se torna mesmo mulher, né? A gente se torna mulher, se torna homem. Então, essas novas figuras transgêneres, elas são, a gente acredita que elas dão uma pista para a gente da gente terminar com as desigualdades. Quanto mais a gente incorporar essas pessoas, mais a gente vai conseguir diminuir a desigualdade. Então, são identidades sexuadas e sexuais, porque a pessoa muda, né? E aí acontece de tudo, né? É muito interessante. O Léo vai dar essa aula para vocês, que vai falar sobre a questão LGBT, que é muito legal, né? Ele vai dar essa aula. E ele coloca uma coisa muito interessante, assim, que ele separa, sabe? Assim, uma coisa tem o órgão sexual que você nasceu, esse é o órgão sexual. Uma coisa é o que você tem na cabeça, quer dizer, a sua identidade, né? Sua identidade qual que é? Você se sente homem, você se sente mulher, você se sente gay, você se sente lésbica, então é a sua identidade, o que que você tem na cabeça. Uma outra coisa no coração, ele fala o que que você gosta, por que que você se apaixona? Você se apaixona por homens, você se apaixona por mulheres, você se apaixona por gays, por quem que você se apaixona? E outra coisa, com quem você faz sexo. Você faz sexo com quem? Então, assim, e as coisas não precisam estar associadas, sabe? Numa linha reta. Tem combinações de todo tipo, né? Então, a gente pensar nas drag queens são homens que se vestem de mulheres, mas que não se definem como homossexuais, nem como travestis. Então, eles são homens que gostam de colocar roupa de mulheres. Tem homens, e mesmo às vezes dentro da prisão, acontece às vezes dos homens fazerem sexo com homens, ou na Fundação Casa também, os meninos fazem sexo com outros meninos, mas não se consideram homossexuais, mesmo fazendo sexo com outros homens. Então a identidade não é homossexual, né? Mesmo que ele tenha a prática,
Ele não considera. As travestis é muito interessante, as travestis, porque as travestis, elas não querem ser chamadas de mulheres trans, as travestis. Elas têm o pênis, e até, assim, muitas as práticas sexuais das travestis, muita gente que sai com as travestis, muitos homens saem com as travestis para serem penetrados, né? É muito comum homens saírem com as travestis para serem penetrados. Então, elas não querem ser chamadas de mulheres trans, elas querem ser chamadas de travestis. A identidade dela é travestis. É uma identidade feminina, a gente chama de as travestis, né? A gente usa o feminino, mas elas não se definem como mulheres trans. Então, essa ideia de trans é um pouco de transgredir as definições sociais da masculinidade. Então, a gente vai transgredir, então, essa essência, né, de pensar no homem como macho. As fronteiras de gênero têm a tendência do lado dos homens de se decompor, de explodir, e o masculino se mostra em todos os seus estados. Então, com essa desconstrução, né, dos modelos do que é ser homem, do que é ser mulher, com essa aceitação, né, das pessoas LGBT, a gente pode expandir, né, nossa masculinidade, nossa feminilidade, né? A gente pode expandir isso para outras fronteiras e acabar com essas relações de dominação, né? Porque no momento que a gente for capaz de aceitar as pessoas do jeito que elas são, com a sexualidade que ela tiver, a gente vai conseguir ter uma sociedade mais justa, né? Mais igualitária. Então, ao mesmo tempo, o gênero masculino se modifica, integra outros conteúdos, outros valores. A gente tem visto isso na nossa cultura, né? À medida que a nossa cultura vai sendo influenciada pelas ideias feministas, essas mudanças nos homens, né? Os homens mudando muito hoje e incorporando, né? Outras coisas que tempos atrás não era aceito. É comum, que nem eu já vi, outro dia estava numa reunião e um rapaz, né? Tava com as unhas pintadas, assim, na reunião. Homens com brinco, ou homens que passam batom ou maquiagem. Então tem sido comum os homens, mesmo os meninos, usarem isso nas escolas e serem respeitados, serem meninos não serem discriminados. O que não quer dizer, aliás, de longe, que não tenha havido recomposição da dominação masculina e que a colocação em dúvida da masculinidade seja linear ou que seja necessário esquecer a articulação entre relações sociais de sexo e estruturação das classes sociais. Que a gente vocês devem ter ouvido falar, né, que deve ter chegado para vocês, daquele movimento da Red Pill, né? Red Pill. Acho que vocês ouviram falar, né? Que é um movimento de homens que, que citam Nietzsche, que citam livros, né, de vários personagens, mas falam da masculinidade, que o homem tem que ser macho. Que o homem tem que ser macho mesmo, que o homem tem que ser masculino, que o homem tem que sair com todas as mulheres. E ensinam técnicas, né, de como você conquistar uma mulher. Então, tem um movimento machista organizado que tem passado essas coisas para os meninos. Até lá no grupo de homens, teve um homem que tá lá porque cometeu violência contra a mulher, que ele falou que foi influenciado por esses programas, esses sites, né, Red Pill, que, que levam essas ideias, né, machistas para os homens. Então, existe ainda toda uma disputa mesmo, né, desse campo. E então, no contexto da prostituição, os transgêneros têm a pretensão, enquanto homens, de saber mais que as mulheres sobre as demandas dos homens clientes, assim como de responder melhor a elas. Isso a gente vê, isso é muito forte, porque a gente sabe que muitas vezes as travestis, principalmente, são levadas à prostituição por falta de condições mesmo de fazer outra coisa. Porque muitas vezes os pais põem para fora de casa essa criança, muitas vezes a escola não aceita, a escola discrimina. Então a pessoa é levada à prostituição. E aí tem tudo isso que a gente falou, né? Dos homens que gostam de fazer sexo com as travestis. Então elas são levadas à prostituição. E aí tem, às vezes, entre elas mesmo, entre as travestis, uma fala de que elas sabem melhor o que os homens querem do que as mulheres. Então também tem uma fala
de, de machismo também, né? De achar que são melhores do que, que as mulheres. Alguns homens que se autodefinem como feministas não se incomodam de dar lições de feminismo às suas amigas e, ao mesmo tempo, que se negam a falar deles com os homens. Então, a gente sempre faz esse exercício entre a gente, que nosso papel como homem é falar do feminismo para os homens. A gente não é a ideia da gente falar feminista para as mulheres. Por isso que o nosso foco tem sido trabalhar com homens, enfim, em vez de ficar dando lição, né, para as mulheres. As drag queens se dizem mais bonitas que as mulheres, então algumas drag queens também se colocam nesse discurso, né, de que se tornam mais bonitas que as mulheres. E também leva a mesma ideia de dominação e machismo também, que a gente precisa romper, né, com todas as formas, né, de machismo. Então, acreditar que homens e mulheres tenham a mesma busca instrumental de desejos e erotismo, então, é importante para a gente ter, né, que nós, homens e mulheres, a gente tem que desconstruir essa forma que a nossa sociedade organiza, a própria sexualidade, né, o erotismo, para a gente buscar uma sexualidade e erotismo mais igualitário também, né? Que a gente tenha mais prazer de uma forma de sujeitos, né? De sujeitos da natureza, porque a natureza toda ela é sexual, né? A gente pensa nas flores, são órgãos genitais das plantas, os animais. Então, a gente pensar no ser humano com essa sexualidade mais prazerosa, mais livre e não pornográfica, né? As reivindicações dos pais divorciados, que em alguns casos querem controlar não sua paternidade, mas a contracepção e o direito ao aborto de sua companheira. Então, isso dos homens o tempo todo está querendo controlar o corpo das mulheres, inclusive na questão do aborto, né? Então, no Brasil, vocês sabem que é crime o aborto. Então, uma pessoa que pratica o aborto, ela pode ser presa, né? Então, de novo, aquela questão como se o corpo da mulher não pertence a ela. É como se o corpo das mulheres pertencesse à sociedade, a sociedade que ainda define o corpo das mulheres, e até os direitos dela, né? E existe essa questão, muitas vezes homens divorciados acabam exercendo poder usando as crianças, né? Usando as crianças para ter poder sobre a mulher. Alguns reivindicam até uma menor credibilidade em caso de queixa feminina de estupro. A gente vê isso direto, né? Nos tribunais, a mulher sofre um estupro e de repente ela se torna novamente vitimizada, né? Que se pergunta, mas por que que você estava lá essa hora? Por que que você bebeu? Por que que você estava usando essa roupa? Então, toda uma lógica de que a culpa do aborto, do estupro é dela, né? Como se a culpa do estupro fosse dela, e não do estuprador, né? E aí tem esse movimento queer, então, que é bem legal a gente pensar nesse movimento queer, que é isso, esse movimento que de legitimar as questões LGBT, como a gente precisa disso para acabar com o machismo. Então, os ativistas queer se definem como anti-binormatividade e querem agrupar todos aqueles e todas aquelas que adotam as identidades sexuais ou identidades de gênero em diferença com as normas heterossexuais, gays, lésbicas, transgêneros, bissexuais. Então, esse movimento queer é um movimento que ele busca acabar com a binariedade, né? Acabar com essa coisa binária, só existe homem e mulher. Mas a gente expandir isso para todas essas identidades sexuais. Todos contestando o próprio fato de serem colocados em categorias. Então, ninguém gostaria de estar numa caixinha, né? A caixinha dos gays, a caixinha das lésbicas, a caixinha dos homens trans, das mulheres trans, dos bissexuais. Mas muitas vezes para fortalecer o movimento, você precisa ter esse espaço. Muitas vezes as mulheres lésbicas precisam sentar entre elas e definir pautas, né? Então é importante também. Então, criticando ao mesmo tempo o binarismo homem e mulher e o heterossexismo. Então, critica essa posição binarista que a gente tem. Precisamos abandonar nossos laboratórios para estar mais perto das pessoas, de seus discursos e de suas práticas. Que aí ele está falando um pouco mais dos pesquisadores, né? Que ele mesmo é um professor universitário.
Então ele fala dessa que a gente tem que estar mais perto das pessoas mesmo, estar mais perto delas. Que vocês já é isso, a prática de vocês já é atender essas pessoas ali, né, no cotidiano. E aí alguns avanços, então, já finalizando, alguns avanços, então, que ela coloca, né, integrar a presença de homossexuais nas análises, questionar os pressupostos naturalistas que organizam a sua invisibilização, pretender que a excitação se reduza à ereção, ou que o gozo seja sempre a ejaculação. Então, a gente tem isso na nossa cultura muito forte, né? Até, assim, tem muitos homens que têm deficiência que só têm ereção espontânea. E tem homens que não têm, não sentem, né? Não sentem prazer, não sentem o pênis. Mas, às vezes, têm ereção, né? Ereções físicas, assim. E alguns engravidam, né? O homem mesmo, eles fazem sexo e engravidam a companheira. E aí tem um movimento aqui, que esse amigo que eu falei para vocês que tem deficiência, que é muito legal ele. Não vai dar tempo, né, de trazer ele para vocês aqui, mas ele, eles tinham um movimento em São Paulo que chamava Sim, Nós Fodemos, eles falavam, né? Era o movimento deles. Porque eles eram pessoas com deficiência e parece que na nossa cultura é como se as pessoas com deficiência não pudessem fazer sexo, né? A gente meio que coloca eles como assexuados, né? E as pessoas com deficiência fazem sexo, né? Elas têm sexo. Então, e colocavam isso, e muitas vezes é na cabeça do macho, do machista, parece que a única, toda a sexualidade é centrada no falo, né? No pênis. Então a gente fala que é falocêntrica. Então os homens não conseguem se imaginar numa relação sem o falo. E a gente sabe que às vezes tem relações, que nem relações entre duas mulheres que não tem falo no meio, né? E as mulheres vivem bem, se satisfazem plenamente uma com a outra, sem precisar do falo. Mas os homens não conseguem entrar numa relação assim, né? Sem entrar com falo. E viver. E aí tem ejaculação precoce, aí tem dificuldade de ereção, mas não conseguem ter essa sexualidade não fálica, né? Então, reintegrando formas de sexualidade em geral, qualificadas de passivas, não penetrantes, a análise é obrigada a questionar o que esconde o discurso atual, como o discurso dito sábio ou militante, que reproduz valores homofóbicos e sexistas. Então, a gente sair dessa lógica, então, né, de penetrante e não penetrante, e pensar mesmo nisso, né, de que forma que a gente pode romper com a homofobia e posições sexistas. E é isso, gente. É essa apresentação do texto. Depois, se vocês quiserem ler o texto, tá lá, né? No link tá lá. Esse é um resumo dele, mas ele é muito importante para a gente expandir e perceber isso, né? Que é quando a gente faz esse enfrentamento à violência contra a mulher, a gente faz esse enfrentamento às questões LGBT também. A gente tem que estar desse lado. E quanto mais a gente conhecer, quanto mais a gente se aproximar, mais isso a gente vai entender, vai tolerar, vai estar junto, vai estar do mesmo lado, na mesma pauta, né? Na mesma luta. Deixa eu interromper aqui a gravação.